Paz do Senhor, pessoal. Hoje, segunda-feira, estamos aí na última semana do mês de abril e eu quero aqui deixar uma palavra para o teu coração que se encontra em Colossenses, capítulo 3, versículo 1 e 2, que vai dizer assim: Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida em Cristo Jesus. Eu fui até o versículo 3 e vai me chamar bem a atenção, que vai dizer que essa carta é uma das cartas que Paulo escreve, né? E o apóstolo de Cristo, ele que era o perseguidor da igreja, ele passa a ser o perseguidor aí dos próprios romanos, de muitos aí que não aceitavam o evangelho, que não aceitava a graça de Cristo, né? E estudiosos e muitos conservadores acreditam que Paulo escreveu essa carta durante sua prisão em Roma, sua primeira prisão em Roma. E por volta de 61 depois de Cristo, o Tíquico levou as cartas aos Colossenses, a Filemon e a Éfeso e aos seus respectivos destinos. Então, Paulo vai escrever essas cartas quando estava preso, quando foi preso, quando estava até mesmo, ele foi muitas das vezes açoitado, né, era uma quarentena aí que ele deveria ser praticamente aí chicoteado, e ele levava 39, em outras palavras, chibatadas, né, para os romanos descontar aí até mesmo como se ele tivesse negado aí a fé dos romanos, e ele tem um encontro com Jesus e os olhos dele se abrem, os olhos espirituais de Paulo se abrem para a verdade de Cristo Jesus. Mas vamos para o nosso contexto de hoje, que é sobre nós pensarmos nas coisas do alto e não nas coisas que nós vemos, coisas palpáveis, coisas que estão à nossa visão. E o subtítulo, o título, na verdade, vai dizer aqui, né? Exortação à santidade e ao amor fraternal. Mas eu apenas vou ficar nesses 3 primeiros versículos apenas, porque tem algo que Deus, o Espírito Santo, ele quer ministrar aos nossos corações. Porque muitos estão se perdendo, muitos estão se encantando com as coisas desta terra, muitos têm largado o céu, as verdades que te liberta, que te confronta, que te santifica, que te leva ao prumo da santidade, que te estreita o teu caminho, a um caminho de vida. E todos aqueles que estão mortos, eles estão com os olhos dele nas coisas que são terrenas. Eles se encantaram tanto com as coisas terrenas. Veja que a mulher de Ló, a Bíblia não dá nem nome para ela, mas óbvio que ela deveria ter um nome, só que a Bíblia não cita, e tudo aquilo que está escrito para o nosso ensino. Então, se a Bíblia não fala, não vamos falar aqui, eu não posso inventar aqui um nome, né? A Bíblia vai dizer que a mulher de Ló, eles foram para Sodoma e Gomorra, vocês conhecem aí da história. Abraão, ele vai dizer: para onde você vai? Se você for para a direita, eu vou para a esquerda, e se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Nós não podemos seguir o mesmo caminho. Nós vemos que quando Abraão, ele segue o seu caminho, Ló vai seguir o caminho dele, Deus começa a falar com Abraão novamente, porque tem coisas que o Senhor, ele precisa tirar do meu e do teu caminho para que ele venha falar conosco. Nós queremos ficar com tudo, nós queremos nos encantar, sabe? Chegou um tempo e uma geração que tá se conformando com tudo que tá acontecendo. Aborto não é mais crime. Mas o que tem a ver um filme ilícito que contém cenas de sexo, de pornografia, de masturbação? O que tem? O inferno tá cheio de o que tem, de que não tem nada a ver. Porque são pessoas que estão se deliciando com os prazeres terrenos. Estão se deliciando com as coisas dessa terra, estão esquecendo que há uma eternidade, estão se esquecendo que a Bíblia é verdade, que a Bíblia não mente, que a Bíblia está falando, Jesus vai voltar.
voltar, ele reinará, ele vai voltar para buscar uma igreja lavada, remida pelo sangue do Cordeiro. Ele não vem buscar uma igreja que está suja, ele não vem buscar pessoas que estão aí no lamaçal do pecado, estão como porcos no seu chiqueiro, porque você tira o porco do chiqueiro dele, dá banho nele e fala para ele não voltar, mas o porco já está no caráter. Olha isso, que perigo que eu estou falando para você. O porco, eu já estive, quando eu fiz missão, eu estava no Piauí, e ali eu perguntei pro pastor, eu falei, pastor, por que esses porcos, o senhor acabou de dar banho nele, e eles estão voltando? Falou, Laís, porque a essência do porco é essa. Ele não quer ficar em lugares limpos, ele gosta dos lugares sujos, porque ele já passou tanto tempo na lama, que ele... é como aquilo já virou o habitat dele. É algo comum para ele. Então, tirar ele é como se eu estivesse matando esse porco, tirando ele para fora para limpeza, do qual ele não quer ficar. Ainda ele até brincou e falou assim, até ele escolhe aonde ele quer ficar. Então, algo que eu começo a reparar, se eu não estou pensando nas coisas do alto, se eu não tô querendo olhar para as coisas do alto, é porque eu já me acostumei. Eu já me acostumei com as coisas dessa terra. Eu já me acostumei com as coisas aqui. Eu já me encantei. Eu já me perdi. Eu já me embaracei com as coisas dessa terra a tal ponto que está tão impregnada em mim que eu não consigo mais dar atenção a essa verdade. Eu até acredito, mas é muito mais gostoso eu estar no lamaçal do pecado. É muito mais gostoso, é muito mais divertido. Não me exige ter responsabilidades para eu estar no lamaçal do pecado. Não me exige responsabilidade, mas exige a minha vida. Exige a minha vida física e exige a minha vida espiritual. Eu não somente estou trazendo morte para o meu corpo, mas eu estou trazendo morte para o meu espiritual. E muito mais do que isso, uma morte eterna. Do qual, se eu não me decidir nessa vida, a qual caminho eu quero seguir e para onde eu quero olhar e para onde eu vou, você já tem a resposta, você vai pro inferno. Se você não se decidir aqui, se você não refazer a tua rota, se você não endireitar os teus olhos, você vai ser uma mulher de Ló. Porque você olha, a mulher de Ló se encantou com Sodoma e Gomorra. Era uma cidade que vocês sabem, totalmente promíscua. Era homens se deitando com homens, já era uma orgia. Não tinha mais temor, as pessoas perderam o temor. As pessoas faziam tudo que dava na telha, orgias, enfim, todos os seus homenagens as pessoas faziam. Não tinham mais escrúpulos. E veja, o que a mulher de Ló vai sentir falta? Ela tanto vai sentir falta dessas coisas que ela olha para trás. E quando ela olha, ela vira uma estátua de sal. Porque o olhar dela não estava nas coisas do alto. E aqui eu não estou falando dos seus olhos estar na igreja. Não é isso. Porque se você se entende que igreja somos eu e você, eu não estou falando de templos físicos. Eu não estou falando que você tem que estar na igreja. Sim, nós precisamos estar na igreja, ter comunhão. Nós precisamos estar na igreja, adorando ao Senhor, exaltando o nome dele. Precisamos estar ali para ouvir a palavra, porque a nossa fé ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então nós precisamos sim congregar. Jesus congregava. Por que eu e você não queremos congregar? Eu sempre tô me colocando aqui para me dar também de exemplo. Sabe, eu amo congregar. Eu amo estar ali, sabe, na igreja, no templo, adorando ao Senhor, glorificando o nome de Deus, sabe, ouvindo e prestando atenção naquilo que está sendo dito, mas o templo não vai te levar para o céu, o pastor não pode te levar para o céu, os irmãos não podem te levar para o céu, o círculo de oração não pode te levar para o céu. O único que tem, e você tem o total domínio e decisão, é você mesmo. A decisão de escolha, o poder de escolha está nas suas mãos. E o que você está escolhendo? Por que você tem usado esse poder para o mal? Para ficar no lamaçal do pecado?
Por que você não sai desse adultério e toma uma vergonha na tua cara e para de se masturbar? E para de se masturbar. Laís, mas não é fácil. Tá, eu sei que não é fácil, mas peça ajuda. Clame por ajuda. Você só vai a um hospital quando você está doente, quando você vê que você está no seu limite, você não está aguentando mais. Você já está no seu limite. Peça ajuda. Porque Jesus está voltando, Jesus está voltando para muitos. E muitos estão se perdendo, muitos se encantaram com a mulher de Ló. E é um convívio normal, como o porco já se acostumou no seu habitat, já se acostumou a ficar na lama. O Espírito Santo já deve até ter saído de você. Lembra de Sansão? Sansão vai deitar no colo de Dalila. Ele deita no colo de uma mulher, ele vai deitar, em outras palavras, no colo de Satanás. E ele fica flertando com o pecado como se aquilo, não fosse dar nenhuma consequência. Como se aquilo não tivesse consequências maiores. Ele deita no colo de Dalila e ali ele começa a falar os desígnios do coração dele. Começa a contar tudo que tá no coração dele. E ela adulando seus cabelos e perguntando aonde consistia a força dele. Sabe, porque o diabo não tem pressa em te matar. Ele vai aos poucos, ele é sagaz, ele é astuto. E ele vai te observando dia após dia aquilo que você gostou, aquilo que você está olhando, aquilo que as suas brechas já estão abertas porque você só deu um cliquezinho, as suas conversas paralelas. Cuidado com aquilo que você fala, cuidado com aquilo que você posta, olhares obscenos, que você está levando outros a pecar. Cuidado com as suas palavras, cuidado com aquilo que você vê, porque você só está refletindo aquilo que está dentro do teu coração. A boca fala daquilo que o coração está cheio. A boca, o dedo tecla daquilo que o coração está cheio. Então cuidado com aquilo que você está vendo. Cuidado com aquilo que você anda teclando. Sansão deita no colo de Dalila. E quando ele deita, ela por várias e várias vezes persistir, ele confessa onde está a sua força. A minha força consiste no meu cabelo. E ela faz tranças, é arrancada as tranças ali, arrancado o cabelo dele, de Sansão, e ela fala: ô Sansão, aí vem os filisteus. E ele tava achando que ainda o Espírito Santo tava ali com ele. Ele achava que a presença de Deus estava ali com ele, mas não estava. É arrancado os 2 olhos de Sansão. Ele fica como se fosse numa masmorra. Ele pede perdão, ele confessa o seu pecado diante do Senhor. Mas veja que a primeira coisa que nós perdemos, se você prestou muito bem atenção, olhai para as coisas, pensai, né? Pensai e buscai as coisas que são de cima. Quando eu penso, eu preciso olhar. Mas se eu não penso, se eu não olho, o meu pensamento e meu olhar, eles estão aonde? Nas coisas terrenas. E Sansão, ele se perdeu. Porque Sansão, ele não somente olhou, mas ele também pensou. Sansão se perdeu no olhar, Sansão se perdeu no pensamento. Diferente de José, que ele sim, ele viu que estava na frente dele. A bonitona da esposa de Potifar, ela tentou ele por dias e dias e dias e dias. Só que ele não caiu nas coisas que são terrenas. Davi tinha que estar no campo de batalha. Davi não tá. O que Davi fez? Estava na sacada, olhou a bonitona Betseba. Não somente trouxe para o leito dele, para eles consumarem ali, né, o leito ali, ter a relação sexual, mas ele ainda manda matar Urias, coloca ele na frente da batalha. Davi estava no lugar errado, Davi estava com seus olhos nas coisas terrenas, só que a diferença de muito desses aqui, na verdade de Sansão, que José não caiu no pecado, os olhos de José estavam em Deus, mas os olhos de Sansão se perdeu totalmente. E sabe aonde ele se perde? Ele demora para confessar o seu pecado. Ele demora para reconhecer que ele estava no lugar errado. Quando
ele está por conta, ele pede para que Deus entregue os filisteus às mãos dele. Só que sabe qual que foi a consequência de Sansão? Não somente os filisteus morreram, mas Sansão também morreu. Sansão morreu por ter perdido a visão, por ter pensado nas coisas terrenas, nos seus prazeres, no seu ego, na sua vaidade. Sansão estava tanto com os seus olhos nas coisas terrenas, em Dalila, naquilo que dava prazer, naquilo que alimentava o ego dele, naquilo que alimentava a sua vaidade, que se esqueceu de Deus. Se esqueceu que havia um Deus do céu que julga todas as coisas, que vem com justiça, porque muitos que estão pregando hoje em dia que Deus somente é amor, mas se esqueceram. Mas deixa eu lembrar você que Jesus, Deus é fogo consumidor também. Hoje ele é juiz, mas amanhã, hoje ele é advogado, né? Me perdoem aqui. Hoje Jesus é advogado, amanhã ele será juiz. Amanhã não terá tempo mais de pedir perdão, porque você fez as suas escolhas aqui. Amanhã, um dia muito breve, nós estaremos diante do tribunal, diante do julgamento, e vai falar: mas peraí, você andou, eu tive a oportunidade. Quantas pessoas falaram aí e você continuou na fornicação, na masturbação, no adultério, flertando com o pecado, mentindo, não louvando, não pregando o que eu quero, pra ego e vaidade e orgulho da sua carne. Apartai-vos de mim. Apartai-vos de mim junto com seus demônios e Satanás. Aqui você não entra no meu gozo. Aonde você tem colocado os seus olhos? Em que você tem pensado? Nós vemos que Davi, ele não somente é um homem segundo o coração de Deus, mas Davi, assim que ele vê o que está acontecendo, né? O profeta ali é usado para poder falar com ele, e Davi, ele reconhece o seu pecado. Davi reconhece, pede perdão a Deus, por isso que ele é chamado um homem segundo o coração de Deus. Mas a consequência do seu pecado foi que a espada nunca mais se apartou da casa de Davi. Mas mesmo assim, ele foi chamado um homem segundo o coração de Deus. Porque por mais que ele pecou, ele voltou rapidamente os teus olhos e o seu pensamento nas coisas do alto. Ele voltou com o seu coração, com os seus olhos e com os seus pensamentos para as coisas do Senhor. Só que muitos hoje se perderam, estão se perdendo, e pasmem, estão se perdendo dentro do templo. Estão no templo, mas com os pensamentos que poderia estar pulando carnaval, né? Que pular carnaval é uma coisa tão normal, né? A festa da carne, né? Você ama a festa da carne. A festa da carne são os seus prazeres, a sua vaidade, o seu ego, a sua egolatria. Você vai continuar pulando carnaval? Você vai continuar nessa fornicação, porque sexo antes do casamento é fornicação e é pecado. Se você não sabe, é pecado. Você vai continuar? Ah, Laís, mas eu não fui pra cama com a minha namorada, com o meu namorado. Não, né? Mas vocês só estão passando a mão no outro. Né? Vocês estão fazendo tudo que não pode, não deixa de ser fornicação e é pecado. Vocês precisam se arrepender, vocês precisam voltar às práticas de olhar para as coisas do alto, se santificar e saber que Jesus vai voltar, ele não tardará. E aonde estão os teus olhos? Se os teus olhos estiverem nas coisas dessa terra, tenha certeza, Jesus volta e você fica. Jesus volta e você fica. É por isso que hoje Paulo, né, aqui através das cartas aqui que Paulo escreveu, Jesus está nos alertando sobre aquilo que o servo dele escreveu, inspirado pelo Espírito Santo. Toda a Bíblia foi inspirada por homens, foram inspiradas pelo Espírito Santo. Homens escreveram inspirados pelo Espírito Santo. E nós precisamos estarmos cheios do Espírito Santo. Nós precisamos buscar e voltar à essência, pedir perdão pelos nossos pecados, nos arrependermos e pedirmos perdão ao Espírito Santo pelas vezes que nós tiramos nossos olhos da glória, tiramos nossos olhos do Senhor, para ficarmos olhando para as coisas que são terrenas, para olhar para as coisas que nós nos encantamos dessa terra. Essa terra não tem nada de bom para nos dar. Por mais eu sei que a palavra fala que nós comeremos o melhor dessa terra, mas de acordo segundo a vontade de Deus.
O Espírito Santo nunca vai dizer e vai falar pra você adulterar, pra você fornicar, pra você ir pular carnaval. O Espírito Santo nunca vai te falar isso. Se te falou, não foi o Espírito Santo, foi o diabo, foi o demônio, foi Satanás que falou isso pra você. Mas não foi o Espírito Santo. Não venha jogar uma responsabilidade do qual você quer se satisfazer e jogar uma responsabilidade pra cima de Deus e falar, foi Deus que me induziu a pecar. Deus não induz ninguém a pecar não, tá, meu filho e minha filha? Ele nos alerta, ei, esse caminho não é pra você, ei, não veja isso, é como um sinalizador, incomoda minha você, talvez uma roupa que você está levando um irmão dentro da igreja a pecar com a sua sensualidade dentro da igreja. Quantas e quantas vezes eu não vi mulheres com roupas que talvez nem se atentaram, nem perceberam, gente, sabe? Eu sei que às vezes a gente compra roupas e a gente nem se atenta em algum tipo de transparência. Cuidado com essa transparência, porque você pode levar um irmão a pecar, a um irmão ter desejos do qual ele não tinha e despertar isso nele. Como eu falei, o diabo, ele é sagaz. Veja que o diabo, o Satanás, a serpente, começa a conversar com Eva. Tudo começou numa conversa. Tudo começou numa conversa. E vai me dizer que tudo não se começa numa conversa, num pensamento, num olhar, num sorrisinho. Cuidado com as suas expressões. É melhor você começar a voltar às suas práticas, voltar a se arrepender. Nós precisamos voltar a nos arrependermos. Nós vemos tantos escândalos. E pasmem, nós não temos que ficar criticando ninguém, porque a Bíblia fala, ai, cuidado, se você está em pé, cuidado para que não caia. Ore e se coloque no lugar dele. Pensa que aquele caiu no adultério, coloque no lugar, faz de conta que foi você que caiu no adultério. Ah, Laís, mas eu não caí. Mas se nós entendemos que somos igreja, nós entendemos o papel da igreja, se coloque você no lugar e peça perdão ao Senhor. Senhor, me perdoa, nos perdoa, Senhor Jesus, por tantos pecados, por tantas idolatrias, fornicação, adultério, e vai falando por tantas vezes que nós roubamos o Senhor, nos dízimos, as ofertas, por tantas vezes que nós não ouvimos a Tua palavra. Nos perdoa, porque os nossos olhos estavam nas coisas terrenas e não estavam nas coisas do alto. Nos perdoa por nós desviarmos nossos olhos da Tua presença. No Antigo Testamento, o povo era fulminado por tocar na arca indevidamente, de qualquer maneira. Só que a gente acha que a gente pode viver no nosso mundinho, no pecado, ficar aí como porcos e tocar na presença do Senhor de qualquer jeito e chegarmos de qualquer jeito. Se diante de um tribunal, diante de um juiz, você não entra de qualquer jeito, até mesmo com as nossas vestimentas, você tá achando que você pode servir a Deus pecando? Isso vai ficar impune? Não vai. É óbvio que a palavra fala, venha como estás. Negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Nós precisamos negar as nossas vontades. Nós precisamos negar os nossos desejos carnais com a ajuda do Espírito Santo, porque sozinho nós não temos força para vencer. Mas muitos estão se encantando com as coisas terrenas. Estão se perdendo. E muitos, pasmem, já se perderam. Já se perderam e não tem mais ciência que o Espírito Santo já saiu da tua vida. Não tem a ciência que o Espírito Santo não tá mais habitando e tá achando que é o Espírito Santo. Ei, nós precisamos acordar, nós precisamos voltar às primeiras práticas, às primeiras obras, às primeiras essências, ao primeiro amor. Temos que começar a clamar e pedir ao Senhor para que nos leve todos os dias ao verdadeiro e genuíno arrependimento, às primeiras obras, ao primeiro amor, que o Senhor venha nos dar temor, reverência pela tua palavra, pela sua presença, porque o temor, nós podemos pensar sim. Eu sei que a Bíblia fala que até de pensar nós já estamos pecando. Mas entenda uma coisa, que enquanto está aqui, e até quanto está aqui no coração, e não consumou, nós temos tempo de pedir ajuda. Enquanto o ato não foi consumado, nós temos tempo de pedir ajuda. Nós temos tempo de pedir ajuda. Agora, se foi consumado um ato de um pecado, de algo, corra também, peça ajuda. Mas se você pecou, se você está aí e não tem forças para voltar,
Peça ajuda, clame. Nós só vamos no hospital quando nós estamos morrendo, quando nós não estamos bem. Assim como você procura um médico, procure pelo Senhor. Procure por ajuda antes que você vai perder a tua alma. Você vai perder a tua salvação, a eternidade, de passar uma eternidade ao lado de Jesus. Ou você prefere passar a eternidade pelo teu ego, pelo teu orgulho, passar a tua eternidade ao lado de Satanás? Gente, aqui é rasgado. Se você não gosta, você não precisa ver esses vídeos. Você não precisa olhar. Eu, quando vou gravar aqui, eu não tenho nada aqui programado. Eu só peço que o Espírito Santo vá na minha frente e eu tenho me permitido ser usada por ele. Mas essa é a realidade. Enquanto muitos não têm falado, eu vou falar aquilo que o Espírito Santo de Deus me manda dizer. E eu vou falar, porque se eu não falar, eu também estarei em pecado, porque eu estarei renunciando à vontade de Deus para fazer as vontades da minha carne. Antes de falar, ele está falando aqui também comigo. Nós sabemos em coisas que nós precisamos nos consertar. E nós precisamos nos apressar, porque o reino, Jesus tem pressa para fazer aquilo que ele tem para fazer na minha e na sua vida. Nós jamais seremos referências pensando nas coisas terrenas. Nós só seremos referências se nós pensarmos nas coisas do alto. Se buscarmos as coisas do alto, nós precisamos acordar. Nós precisamos acordar, precisamos voltar os nossos olhares para as coisas do alto. Precisamos de nos desembaraçar de fofocas, de picuinhas. Deixa falar quem quiser falar, deixa a pessoa discutir sozinha, deixa a pessoa falar sozinha. Mas não se embarace com pouca coisa. Nós só nos embaraçamos com as coisas dessa terra, com picuinhas, com fofocas. E nós sabemos quando nós não estamos com os olhos no alto, é porque a gente se embaraça com pequenas coisas, com coisas pequeninas que nos tira da presença do Senhor, que nos move o nosso olhar e o nosso alvo para outras direções. São coisas pequenas, não tropeçamos em pedras grandes, e sim pequeninas. Tudo começa com uma conversinha, com um comentário mal colocado, e ali já gera uma fofoca. E quantos não estão se embaraçando com as coisas dessa terra? Que já estão tão enrolados que não conseguem nem mais sair. Peça ajuda. Tenha o caráter e a decência de pedir ajuda. Tenha a humildade de pedir ajuda, porque isso não é feio. Isso só vai revelar a sua humanidade, a sua dependência de Jesus. Que eu e você, sem ele, nós não podemos nada. Peça socorro enquanto há tempo. Peça socorro antes que Jesus volte. E para onde a tua alma irá se os seus olhos continuarem nessa terra, nas coisas dessa terra? Ei, eleva os teus olhos. Pensai nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Quem estiver olhando para as coisas dessa terra vai ficar. Não vai herdar a vida eterna. Então, ei, desperta. Desperta agora, o tempo é agora. A hora é agora de você se despertar e olhar para as coisas do alto, voltar o teu foco nas coisas que são do alto. Não se perca. Eu dei aqui vários exemplos. Davi, que se arrependeu e voltou o seu foco, o seu olhar, os seus pensamentos para as coisas eternas, para a presença do Senhor. Dei outro exemplo aqui de José. José que não caiu porque os seus olhos, o seu alvo estava em Cristo. Falei da mulher de Ló, que ela até estava caminhando para os caminhos certos, mas ela de repente ela olha para trás, porque o que estava lá atrás, aquela safadeza, aquela promiscuidade estava tão mais gostosa para ela, que ela pensou, se eu estiver nos caminhos do Senhor, eu tô aqui conjecturando, tá? Se eu estiver na presença do Senhor, eu vou ter que me santificar. Há um preço para mim estar na presença do Senhor. Eu preciso negar minhas vontades. Ela dá uma última olhadinha para matar a saudade. Cuidado, que nessa última olhadinha que você der para matar a saudade, pode custar a tua vida eterna. E nós também vimos aqui outro caso aqui que eu falei de Sansão. Sansão aqui, ó, diferente de muitos. A mulher de Ló, que praticamente morreu ali, congelada, olhando para trás. E para isso, para nos deixar um belo de um exemplo. Davi se arrepende. José não cai no pecado, mas Sansão, além de cair, deitou, porque o diabo ele faz isso. O diabo nos oferece o prato, a gente aceita, a gente come, degusta, ele nos pega no colo, nos coloca para deitar e depois puxa a coberta, o lençol para nos envergonhar. E Sansão, diferente desses todos,
Sansão para mim foi o pior. Além de ter perdido a visão, os pensamentos dele que estavam totalmente ali, ó, em Dalila, o pensamento de Sansão já não estava mais as coisas do alto. Ele não somente perde a visão, e quando nós perdemos a visão, nós passamos a ser guiados por nossas vontades, por nosso ego, nossa vaidade. Nós passamos a ser guiados porque as pessoas estão ditando, o mundo está ditando. Passamos a ser guiados, aquilo que nós achávamos, aquilo que nós temos certeza que é pecado, o homossexualismo. E, gente, não estou criticando, talvez você esteja aqui e você quer sair desse pecado. Eu tô falando das práticas. Não estou falando de você, estou falando das práticas. Mas se você reconhece que você tem um pecado e precisa ser confessado, busque ajuda, certo? Porque Deus fez o homem e a mulher. É pecado. É pecado, homossexualismo, adultério, fornicação, aqueles que roubam, que fofocam, é pecado, é pecado. Se eu também não dou o dízimo, então dou na oferta, Malaquias vai dizer, em que roubais o Senhor? Nos dízimos e nas ofertas, vocês estão pecando também. Gente, é pecado. Não sou eu que estou falando. É Bíblia. É Bíblia. Se você conhece o plano daí não tá na Bíblia, procure, vai ler na Bíblia. Leia na Bíblia. Isso é na Bíblia. Não sou eu que quero falar. Como eu falei aqui pra vocês, bateu aí, bateu também aqui em mim. Eu nem imaginava o que eu ia falar. E o Espírito Santo só falou, vai e grava que eu vou falar. E pronto, estou aqui fazendo a vontade dele, não a minha. Você acha que eu ia querer estar aqui agora? Não, muito pelo contrário, eu queria estar descansando, fazendo as minhas coisas, mas eu estou aqui. Veja que tudo há uma obediência, tudo há um preço. E Sansão perde a visão e ele morre. Ele morre. Deus perdoa ele, Jesus perdoa Sansão, mas ele morre. E aí, a escolha é sua. Pare de pensar nas coisas terrenas. Saia desse embaraço urgentemente, porque é pra hoje. Josué fala, santificai-vos hoje. Porque amanhã, não é daqui 2 anos, 1 mês, não, é amanhã. Amanhã eu farei maravilhas no meio de vós. Mas uma ordenança e um pedido está sendo feito. Santificai-vos hoje, porque amanhã tu serás abençoado. Então santifica hoje, busca ajudar hoje e tire os seus olhos das coisas terrenas. Pare de se embaraçar com as coisas dessa terra, porque senão você vai ficar. Compartilhe esse vídeo, compartilhe essa mensagem, se inscreva no meu canal, ative o sininho e se inscreva e deixa aqui o seu comentário se foi aí relevante para sua vida, se você sabe, faça aí um exame com você mesmo. Faça um exame e compartilhe essa palavra, porque muitas pessoas precisam ouvir. E eu fiz uma escolha, eu quero ser boca de Deus nessa terra. Eu quero falar aquilo que o céu me manda dizer. Ainda que eu não entenda, eu prefiro obedecer do que ficar sacrificando. Nós todos precisamos vigiar, nós todos vamos dar contas das nossas vidas. Eu não vou dar conta da sua vida e nem você da minha. Cada um precisa dar contas diante do Senhor. Mas como está a nossa vida? Aonde estão os nossos olhos? Que o Espírito Santo de Deus te abençoe e te conceda aí uma semana abençoada. Em nome de Jesus. Fiquem na paz do Senhor.